vereador Luiz Eduardo Borgo denunciou na tribuna, na sessão ordinária da Câmara de Bauru nesta semana, uma ação civil pública que foi arquivada, ela data de 2013, teve a sua sentença em 2016, condenando Prefeitura Municipal, Governo do Estado e FAMESP por conta da falta de oferta de leitos hospitalares suficientes aqui na cidade. O promotor da saúde fez um pedido para que essa sentença fosse suspensa e depois extinta. Entre 2009 e 2013, morreram 581 pessoas aqui em Bauru, aguardando leitos de UTI. Tá? Isso saiu na grande imprensa, teve uma repercussão muito grande. E aí o Ministério Público entrou com uma ação civil pública pedindo para que tanto a Prefeitura, FAMESP, Estado de São Paulo, para que eles disponibilizassem leitos de enfermaria e de UTI o suficiente de acordo com a prescrição médica. Tá? Então, não bastasse o mandamento constitucional pelo direito à vida e à saúde, ainda teve uma ação civil pública. Essa ação, o Ministério Público entrou em 2013, em 2016 saiu a sentença aqui em Bauru, com recursos, né, até chegar no STJ, no Supremo, transitou em julgado em fevereiro de 2020. Ou seja, não cabe mais recurso. Município, FAMESP, Estado de São Paulo estão condenados a oferecer leito de UTI o suficiente. Com a ação civil pública sendo julgada procedente, o Ministério Público entra com cumprimento de sentença, ou seja, para fazer valer. Então, são duas obrigações. Uma é a obrigação de fazer para oferecer os leitos e a outra obrigação de pagar, porque há uma multa pelo descumprimento da sentença. Em fevereiro de 2020, o Ministério Público entra com esse cumprimento. Durante o processo, há um bloqueio dos 3 entes no valor de 18 milhões, porque não cumpriram a decisão judicial. A FAMESP entra com recurso, um agravo de instrumento, tem um acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo e aqueles 18 milhões que estavam bloqueados, ele é resolvido. Porém, persiste a obrigação de fornecer os leitos de UTI. E o que me trouxe estranheza é que em fevereiro desse ano, de 2024, o Ministério Público da Saúde se dá por satisfeito com o projeto que tem no HC para daqui 3 anos estar funcionando com atividade plena, com os outros leitos que foram abertos, e o Ministério Público da Saúde entende por pedir, por suspender essa ação de cumprimento de sentença na ação civil pública por 180 dias. A juíza manda as partes se manifestar e ela deixa bem claro, olha, lembrando que o autor da ação é o Ministério Público, quer dizer, se todos concordarem, vai extinguir a ação. Logo em seguida, antes das partes se manifestarem, o Ministério Público novamente se manifesta, dessa vez, ao invés de pedir a suspensão, agora ele pede a extinção da ação, nos termos do artigo 924, inciso 2º do Código de Processo Civil, dizendo que a obrigação ela foi resolvida. Mas não, tem várias pessoas. Hoje, por exemplo, nós temos 6 pessoas na fila aguardando UTI, tem uma pessoa aguardando há 100 horas, outra aguardando há 68 horas, outra 48 horas. Então, como é que a obrigação foi resolvida? Como é que extinguir essa ação, meu Deus do céu? Continuam as pessoas morrendo. Pelas informações extraoficiais, esse ano foram mais de 80 pessoas que morreram aguardando o leito de UTI. Então, no meu entendimento, jamais poderia ter sido extinta essa ação de execução de sentença. Então, eu vou pedir um artigo 18 para a Prefeitura, para ter a veracidade, a legalidade de quantas pessoas realmente morreram aguardando o leito de UTI, e nós vamos comunicar ao Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, enfim, os órgãos competentes, porque até então, em princípio, entendo que essa ação, esse cumprimento de sentença, jamais poderia ter sido extinto. Reforçando a alegação de que o Hospital das Clínicas vai passar a suprir, né, essa demanda, mas o prazo para abertura de novos leitos, a gente tem mais ou menos um prazo de 3 anos. Quer dizer, não justificaria, essa fundamentação não justificaria a extinção da sentença. Os argumentos, né? Outro argumento foi que o HC já tinha aberto ali alguns leitos de UTI, mas não é o suficiente. A condenação do município de Bauru, do Estado e da FAMESP é desde que tenha prescrição médica, ou seja, entrou na fila, tem que disponibilizar essa vaga. Não teria como ter extinto essa ação. Vai ficar esperando agora até 3 anos mais para frente, 2027, para ver se lá na frente, daqui em 2027, esses leitos podem não ser o suficientes com o aumento do crescimento da população, e lembrando que o HC atende toda a região, não é só Bauru. Então, quer dizer, chegando esse documento, está estranho. Tá? Jamais, no meu entendimento, poderia ter extinto essa ação de cumprimento de sentença, de execução de sentença, mas foi extinta e a juíza deixou bem claro. Manifestem-se as partes, lembrando que o Ministério Público é o autor. E pior, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo concordou com a extinção dessa ação. Olha, dá desespero.
Obrigada. Vereador Luiz Eduardo Borgo, em denúncia aqui na tribuna, falou com a gente aqui para a TV e Rádio Câmara.